O especialista em trânsito, Celso Mariano, é o nosso entrevistado hoje. Boa tarde. Boa tarde, Lídia. Bom, a Semana do Trânsito é um período reduzido, mas a conscientização precisa ser o ano inteiro, não é? É verdade. Nós, especialistas, costumamos dizer que trânsito acontece todo dia. Então, as ações para prevenir acidentes no trânsito, qualificar o trânsito e permitir com que ele cumpra o seu verdadeiro papel, que é facilitar o dia a dia das pessoas, deveria ser tratado também todos os dias e não só numa semana determinada do ano. Mesmo assim, é muito bom que tenha esse momento, é um momento de reflexão, é um momento de discussão e de análise das medidas que são tomadas ou das que deveriam ter sido tomadas e não são, para melhorar o trânsito nosso de cada dia. A campanha deste ano foca principalmente os motociclistas. Tem um alto índice de acidentes com eles e esse ano o foco é esse. O senhor acha o que deve evoluir nessa via que tem motoristas brigando com motociclistas e vice-versa? Há pouco, no depoimento do diretor do Detran, ele lembrou que deve haver um respeito mútuo dos motociclistas para com os outros condutores e vice-versa. No CTB tem um dos artigos, o 29º, fantástico, que lembra o seguinte, que os veículos de grande porte são responsáveis pela segurança dos de menor porte, os motorizados pelos não motorizados e todos responsáveis pelos pedestres. Isso reflete uma maneira de pensar, uma filosofia de tratar o trânsito moderna, que foi felizmente trazida para o Brasil, embora que está na lei nem sempre é bem cumprida, mas que reporta a seguinte condição: todos somos pedestres. Isso é que iguala as pessoas no trânsito. Mas dos veículos que estão no trânsito, as motocicletas, que mereceram uma semana do trânsito temática só para elas têm participado de forma muito forte nos acidentes de trânsito. Os números são meio controversos, nós temos um probleminha de contabilizar as estatísticas de trânsito no Brasil, mas no geral dá para dizer que as motos participam de 30% de todos os acidentes que acontecem no país. Só que dos acidentes que acontecem com moto, 50% deles resultam em morte. Então, é extremamente perigosa a função de quem está na moto. Algumas pessoas utilizam como seu meio de transporte e outras, um número muito expressivo, como ferramenta de trabalho. Eu faria um apelo aqui para as autoridades, para quem está nos assistindo, que atire a primeira pedra quem nunca pediu uma pizza ou um remédio em casa de madrugada. Quer dizer, as motos participam da sociedade e hoje em dia não dá para imaginar uma cidade, mesmo as de pequeno porte, mas principalmente as cidades de médio e de grande porte, sem a motocicleta. Então, esse apelo para que as pessoas, os condutores e os pedestres deem mais atenção, se sensibilizem, comecem a perceber os riscos do trânsito, deveria ser o mote, não de uma campanha simplesmente, mas de um programa que atendesse todos os dias, pois afinal, quem que não usa o trânsito, não é? É verdade. Agora, com relação a vias exclusivas para motociclistas, isso funciona? Olha, tem experiências aí nos países europeus, nos Estados Unidos, no Japão, países que têm o trânsito muito mais seguro que o nosso, que conseguiram amenizar significativamente. Em trânsito, costuma-se dizer que não há uma receita de bolo. É impossível simplesmente importar um modelo que deu certo em outro país para a condição do Brasil. Pensando, por exemplo, na cidade de São Paulo, que talvez seja, pela questão quantitativa, a mais expressiva, os corredores que estão se tentando implementar pode, de fato, ser uma boa saída. Já existe um corredor virtual, que os motociclistas, é um espaço que eles conquistaram. Só que o cenário é meio preocupante, tem um quê de disputa acirrada como se fosse uma batalha, como se fosse uma guerra. Nesse sentido, a engenharia de trânsito pode, sim, arrumar soluções como o corredor específico para determinados veículos, nós já temos isso para o transporte coletivo. Por outros motivos, porque há todo um estímulo para que as pessoas deixem o carro em casa e cada vez mais usem o transporte coletivo. E funciona relativamente bem. Mas temos problemas quando um elemento invade a pista exclusiva do outro. Isso provavelmente vai acontecer também quando houver uma pista exclusiva para moto. Mesmo assim, é um bom caminho. Agora, de acordo com o Detran, nós temos 1.700.000 habitantes aproximadamente em Curitiba e 900 mil veículos circulando. Mais de 50%, quase 50% da população motorizada. A nossa infraestrutura aqui na capital é suficiente também para acompanhar o crescimento dessa frota de 7,5% ao ano? Não é. Eu moro em Curitiba há 10 anos e lembro quando cheguei aqui, os curitibanos que me receberam muito bem, aliás,
diziam, puxa, já foi boa esta cidade, o trânsito piorou muito. Mas na época, 10 anos atrás, podia-se ir de um lado ao outro da cidade, em qualquer direção, em 10 minutos. Hoje isso já ficou impossível. Não existe mágica. Os veículos precisam de espaço. E as vias estão com os tamanhos cada vez mais limitados. Há soluções, como, por exemplo, vias sobre outras vias. Tem o famoso Minhocão em São Paulo, tem as vias expressas no Rio de Janeiro. A solução do transporte coletivo, mais uma vez, surge como a grande necessidade. É um caminho sem volta. Deve ficar cada vez mais difícil as pessoas terem um carro próprio e cada vez mais ser estimulado as soluções do transporte coletivo. Tem muitas coisas que dependem de criatividade, de inteligência e de investimento. Isso exige uma decisão política e administrativa de quem está no governo de estruturar um pouco melhor. Mas tem um ponto que as pessoas normalmente esquecem. O trânsito não é feito somente de veículos. Ora, antes de eu entrar no meu carro, eu sou pedestre. Quando cheguei, estacionei aqui no pátio da emissora e caminhei até aqui, eu virei pedestre de novo. As pessoas esquecem que todo mundo que é condutor também é pedestre. Por exemplo, se a área desta mesa aqui fosse proporcional à população brasileira, nós somos 180 e poucos milhões. Vocês têm ideia de quantos são condutores, têm uma CNH, uma carteira de motorista? Apenas 45 milhões. Então veja que o universo de condutores dentro da população brasileira é relativamente pequeno. E as pessoas acham que os problemas do trânsito estão ligados só aos veículos. Na verdade, costumo dizer sempre nas palestras, nas pesquisas que a Tecnodata Educacional tem feito, que qualquer pessoa pode provocar um acidente de trânsito. Dá até para brincar, não requer prática nem habilidade. Basta fechar os olhos e atravessar uma avenida, uma rodovia, você vai ver como é fácil. O difícil é evitar um acidente de trânsito. Para isso, precisa muito mais do que um conjunto de leis e do que a engenharia bem resolvida, quer dizer, a via bem estruturada. Precisa de comportamento seguro. E isso só a educação é capaz de fazer. Começa desde cedo, né, na formação dos condutores. Desde cedo. Outro detalhe que talvez quem está nos assistindo em casa não saiba, está na lei, no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 76, procure que você vai achar com facilidade, uma lei que diz assim, a educação e o ensino de trânsito é obrigatório da educação infantil ao 3º grau. Quer dizer, seu filho está numa escola que está tendo educação para o trânsito, se não está, puxe a orelha do diretor, do dono da escola, se for particular, do prefeito, da comunidade escolar, porque é obrigatório por lei. Se houver educação de trânsito em todos os níveis, com certeza o trânsito melhora na hora. Não é aquela coisa de vamos educar as crianças para que daqui a algum tempo tenhamos motoristas melhores. A gente muda imediatamente, porque você vai ter um pedestre mais consciente que vai perceber o perigo, vai se comportar de forma mais segura. Você tem passageiros que vão se sentir também responsáveis pela segurança e aí os motoristas que são mais distraídos, que faz muito tempo que não voltam aos bancos escolares para estudar trânsito e que talvez por força da maneira com que está estruturado o trânsito no Brasil nem tenham esta oportunidade, eles também vão se sentir cobrados pela sociedade. Lígia, o trânsito é responsabilidade de todos. Nós temos uma mania paternalista no Brasil, cultural. Isso é um problema para nós, em vários setores, principalmente no trânsito, de achar que a responsabilidade é sempre do outro. Isso é coisa para a Prefeitura, para o Diretran, a URBS, no caso da Curitiba. Isso é problema do Detran. É problema deles, claro, mas é problema de todos nós. Porque como provocar um acidente pode ser feito por qualquer um, então até os pedestres deveriam ser educados. Todos têm essa responsabilidade. Todos têm a responsabilidade. Agradeço pela entrevista do senhor aqui conosco. Uma boa tarde. E em instantes, as entidades ajudam agricultores que precisam fazer a declaração de isento do imposto de renda. Já voltamos.